Olá, tudo bem? Hoje vamos falar como os pais podem ajudar o primeiro emprego dos seus filhos. Olá, seja bem-vindo ao canal Farus. Hoje eu quero conversar com você, pai, mãe ou responsável, sobre um tema muito importante: como ajudar o seu filho na preparação para o primeiro emprego. Muitos jovens querem trabalhar, querem ter sua própria renda, querem conquistar independência, querem começar uma vida profissional, mas muitos não sabem por onde começar. A legislação às vezes trava bastante. E é aqui que a família tem um papel essencial para não desanimar o seu filho. O papel dos pais não é fazer tudo pelo seu filho, mas também não é deixá-lo completamente sozinho nessa caminhada. O papel dos pais é orientar, acompanhar, preparar e ajudar o jovem a dar os primeiros passos com mais segurança. O primeiro emprego pode ser uma grande oportunidade, mas para muitos jovens também pode ser um grande desafio, porque trabalhar exige responsabilidade, exige horário, exige postura, exige comunicação, exige respeito às regras, exige convivência com pessoas diferentes, e tudo isso precisa começar a ser ensinado antes da contratação. Muitos pais se preocupam apenas em conseguir uma vaga para o seu filho, mas antes da vaga vem a preparação. O jovem precisa aprender a montar um currículo simples, precisa saber se apresentar, precisa entender como comportar em uma entrevista, precisa saber falar com respeito, precisa entender que uma empresa tem regras e precisa compreender que o trabalho não é uma brincadeira, é uma necessidade. A família pode ajudar muito nesse processo. Pode ajudar o jovem a organizar documentos, pode orientar sobre roupas adequadas, pode conversar sobre pontualidade, pode simular uma entrevista em casa, pode ajudar a pesquisar vagas confiáveis, pode ensinar o filho a responder mensagens com educação, mas existe um cuidado muito importante. Orientar não é substituir. Não faça as coisas pelo seu filho, deixe ele fazer, oriente-o a fazer. O pai não deve falar tudo pelo filho. A mãe não deve responder entrevista pelo filho. A família não deve procurar um emprego como se o jovem não tivesse responsabilidade. Porque o primeiro emprego também é um momento de amadurecimento e de atitude que o jovem deve ter diante da vida. O jovem precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a responder, precisa aprender a procurar, precisa aprender a lidar com o sim e também com o não. Quando os pais fazem tudo no lugar do seu filho, eles podem ajudar naquele momento, mas podem atrapalhar no crescimento dele. Porque o mercado vai cobrar autonomia, vai cobrar responsabilidade, vai cobrar postura, firmeza, independência. Por isso, a melhor ajuda é preparar o jovem para caminhar com as próprias pernas, apoiar, mas não carregá-lo, orientar, mas não substituir, acompanhar, mas não controlar tudo. Uma boa pergunta que os pais podem fazer: meu filho está preparado para assumir uma responsabilidade profissional? Ele sabe cumprir horários? Ele sabe conversar com respeito? Ele sabe ouvir uma orientação? Ele sabe lidar com correções? Ele sabe cuidar da própria apresentação? Ele sabe organizar seus documentos? Ele sabe falar sobre si mesmo? Se as respostas for não em tudo, isso não significa que o jovem não tem valor. Significa que ele precisa ser preparado. E essa preparação começa em casa. Começa nas pequenas responsabilidades do dia a dia. Assumir o compromisso, arrumar o próprio quarto, cumprir horários, ajudar em tarefas diárias, respeitar combinados, organizar materiais, cuidar dos próprios compromissos. Tudo isso parece simples, mas forma caráter, forma disciplina, forma responsabilidade. O primeiro emprego não começa apenas no currículo. Ele começa na formação da pessoa, começa nos horários, começa na postura, começa na forma como o jovem encara a vida. Por isso, pais e responsáveis são fundamentais nessa etapa. Não para criar dependência, mas para formar autonomia, porque muitos jovens podem ser contratados e ser demitidos pelo comportamento. O treinamento para o primeiro emprego da Farus foi pensado também para ajudar as famílias, porque quando o jovem é bem orientado, ele entra no mercado de trabalho com mais segurança. E quando os pais
compreendem seu papel, eles ajudam a trabalhar o crescimento. Seu filho não precisa começar perfeito, mas precisa começar preparado. E a preparação começa com orientação. Espero ter ajudado você nessa etapa. Até a próxima aula, se Deus quiser.